Bom, pessoal, vamos cortar nossa calça. Aqui eu coloquei uns pezinhos, porque como a gente dobra o molde, então acaba machucando o papel e aí ele fica um pouco mais estranho. Então eu dobrei o papel, desdobrei e coloquei os pezinhos. Sobra de mármore aqui de casa. A gente pôs uma pedra e aí sobrou os pedacinhos. Eu uso para poder segurar o papel, tá? Marquei 1 centímetro em toda a volta. Na barra eu marquei 3 centímetros. Eu não consigo mostrar pra vocês aqui frente e costas colocado, porque a mesa é estreitinha. Então eu vou cortar primeiro a frente, depois corto as costas. E aí eu vou cortar o detalhe do cos e o cos, tá bom? Então bora lá. Antes de tirar, só para vocês entenderem, lembra que a gente marcou o fio da calça aqui pra gente conseguir fazer o vinco. Então, aqui onde vai ser o vinco, eu vou dar um pique tanto em cima quanto embaixo, para poder me ajudar na hora que a gente for fazer o vinco da parte da frente da calça. Bom, pessoal, então também cortei as costas, cortei 2 vezes, tá? Não mostrei o processo porque é a mesma coisa da frente. Posiciona o molde no fio do tecido. Então você vai bater da auréola ou da dobra do tecido até a sua linha de fio, ver quanto que dá aqui em cima, distribuir o molde para que fique as mesmas larguras, marcar 1 centímetro toda a volta, 3 centímetros na barra e cortar. Aqui foi o que sobrou do nosso tecido, tá? Então aqui eu tenho mais ou menos 20 centímetros de largura. A gente colocou lá na modelagem que o cos, ele seria um cos de 6 centímetros acabado. Então, nós vamos dobrar aqui, porque ele é um cos reto, tá? Então, eu vou dobrar algumas vezes aqui. Vou alinhar as pontas dele. Vou alinhar uma das laterais. Então, vou optar por alinhar essa lateral aqui. Vou colocar minha régua aqui embaixo. Se você não tiver essa régua, você pode fazer com um esquadro, tá? Fica mais fácil também. E aí, vou passar um traço aqui. Pra gente contextualizar. Eu preciso de um cos de 6 centímetros acabado. Então, eu preciso de 1 centímetro para margem de costura. Só que esse cos, ele não vai ser feito só uma vez. Porque eu preciso da parte que vai cobrir o elástico atrás, tá? Então, aqui eu vou marcar 8 centímetros. E vou tirar essa tira aqui, vou esquadrar essa linha e tirar essa tira de fora a fora. Porque aqui tem a largura total do meu... Aqui tá a largura total do meu tecido, que é 1,5 m. Então, eu vou colocar aqui uns alfinetes. E vou cortar essa tira completa. Então, essa tira aqui, ela vai ter 8 centímetros de largura por 1,5 m de comprimento, para que eu consiga fazer o cos de elástico, tá? Ainda não é o detalhe que vai na frente, é só o cos de elástico. Então, nós temos aqui uma tira bem comprida. Aqui vai ter mais ou menos 75. Por 8, tá? Eu vou cortar aqui mais uma tira dessa, para não correr o risco de dar problema na calça, antes de fazer nosso detalhe.
O detalhe ele é pequenininho. Eu vou deixar essas duas tiras aqui para o cos e vou pegar o nosso detalhe pra gente poder fazer. Sobrou só um pedacinho aqui, tá vendo? E aí, desse pedaço, a gente vai ter que cortar 2 vezes na dobra do tecido esse detalhe do cos. Também com 8 centímetros. Por quê? Porque a gente tem aí as margens de costura, tá? Que eu vou fazer na dobra, ó. Percebam que na dobra ele vai ficar um pouquinho inclinado. Vou jogar um pouquinho mais. Então, eu tenho 1 centímetro pra cá, 1 centímetro pra cá e 1 centímetro em toda a lateral, tá? E aí, eu corto aqui pra gente começar a nossa costura. Meu cos de elástico. Aqui, meu elástico. Deixa eu ver quanto é. Aqui, esse meu elástico é de 6 centímetros. Eu vou cortar da seguinte forma. Eu fiz uma cintura, no meu caso, minha cintura é 88. Eu vou diminuir 10 centímetros desses 88. Então, 88 menos 10 é 78. Porém, a gente não pode esquecer que desses 78 centímetros, a gente ainda tem o detalhe que não vai entrar elástico. Então, se eu colocar só 78 e não tirar esse detalhe, ele vai ficar muito largo na cintura, tá? Então, eu vou tirar aqui o 78 e do 78 eu vou tirar mais o detalhe que é... Deixa eu ver quantos centímetros dá aqui pra ficar mais fácil. 22 centímetros. Então, vou colocar aqui do 78 pra frente. Então, vai ficar com 56 centímetros. Eu vou colocar 57 pra gente ter uma margenzinha aí, uma folguinha. Então, se você vai fazer do mesmo tamanho que o meu, tamanho 46, você tem que ter um elástico aí de 57 centímetros, porque ele vai pegar a parte de trás da sua cintura e um pedaço da parte da frente, porque ele vai fazer isso daqui. O cos vai se comportar dessa forma, tá? Ele vai fazer isso daqui quando tiver acabado. Tá certo? Bom, gente, eu tô sem microfone, então vai ter que ser no gogó, porque o meu microfone deu problema. Eu vou começar, então, a nossa calça. Vamos começar a costurar. Já mostrei alguns pontos do corte pra vocês. Então, aqui eu já tenho o nosso detalhe do cos da frente entretelado. Eu pus uma entretela de malha, só pra dar uma estabilidade melhor. Vou passar uma costura na parte aqui de cima. Costura com 1 centímetro de margem. Passei a costura. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tombar aqui, escolher um dos lados para tombar essa costura todo para esse lado. Eu vou optar por deixar esse lado aqui, que não tem a entretela, para trás. Então, eu venho aqui e passo uma costura para poder tombar essa costura aqui e dar um acabamento melhor no cos. O resultado vai ser esse, ó. Com o acabamento aqui. Depois a gente tem que passar um ferro para que essa costura ela assente de maneira melhor. Para que ela fique mais bonita, tá? Então, detalhe do cos pronto, vamos pro próximo. Aqui eu tenho uma tira longa, uma tira de 1,5 m por 8. Então, eu vou passar uma costura em um dos lados aqui, porque esse daqui é o nosso cos de elástico.
Depois de ter passado, eu também vou tombar um dos lados, escolher um dos dois lados e tombar, passando uma costura, tombando aqui essa sobra de costura para esse lado que vai ficar para as costas. Por que eu vou fazer isso? Depois fica mais fácil de eu encaixar o elástico aqui, tá bom? Então, bora lá. Vai ficar desse formato aqui. Vou reservar essa parte aqui, por enquanto. Eu não vou tirar aqui a medida, a sobra desse cos, porque agora nós vamos pegar, vou deixar aqui de lado, porque agora nós vamos pegar aqui a frente e as costas da nossa calça. Então aqui eu tô com a frente, vou juntar gancho com gancho e vou passar uma costura aqui fechando os ganchos. Ah, mais uma coisa. Lembra que na nossa frente, antes de eu fechar o gancho, na nossa frente a gente deixou aqui um pique para fazer a nervura que vai aqui na frente também, para dar um detalhe nessa calça. Então, eu vou manter aqui o alfinete, vou colocar mais um, para não separar aqui, para eu não fazer a nervura cada uma pro mesmo lado. E vou passar uma costura fazendo essa nervura aqui. De que forma que eu vou fazer isso? Você pode fazer de duas formas. Se você está iniciando agora, não sabe como fazer dessa primeira, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar aqui e dobrar na barra e você vai passar para vincar essa parte, tá? Depois que você vincar no ferro, aí você vem e faz essa costura. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer aqui direto. Se você já tem um conhecimento, você pode fazer direto. Como que eu vou fazer a nervura com o pezinho básico aqui da máquina? Eu vou colocar, no caso da reta doméstica, da máquina doméstica, eu coloco a agulha mais à direita e tento fazer esse detalhe o menor possível aqui, deixando aqui bem rentezinho, bem na beiradinha, uma costurinha bem fininha, tá? Então eu vou ajudar a máquina num primeiro momento, para ela puxar, porque tem pouco tecido ali, e aí eu dobro aqui embaixo, no outro ponto, alinho aqui e venho esticando essa calça para ela dar esse detalhe aqui na perna. E aí eu vou costurando. Pessoal, aqui eu vou ter que dar uma pausa para vocês entenderem o que aconteceu nas próximas cenas. Eu comecei fazendo com o pezinho normal da máquina doméstica, o pezinho para ponto reto. Porém, ele não ficou legal. Então, eu vou um pouco mais para frente dizer para vocês que eu desmanchei e refiz com o pé de zíper. Eu vou desmanchar essa costura aqui e vou refazer ela com o pé de zíper. E aí eu já venho para mostrar para vocês. Então, vamos tentar mais uma vez aqui com o pezinho de zíper. Nesse caso, eu vou guiar minha costura aqui, a lateral, pela lateralzinha aqui do pé, tá? Pelo esse cantinho aqui do pé, e não pela base aqui, pela haste que segura o pezinho. Ó, pessoal, façam com o pé de zíper. E aí vocês utilizem essa parte aqui do pezinho, tá? Esse cantinho aqui do pezinho, para vocês poderem fazer a nervura de vocês. Porque vai ficar um acabamento muito mais delicado, muito mais estreitinho, sabe? Uma nervurinha bem mais delicada, um detalhezinho bem mais perfeito, melhor acabado, com acabamento mais bonito, parecendo que foi feito assim por loja, sabe? Muito bom, perfeito. Vou fazer o outro lado e aí eu já volto pra gente poder dar sequência na nossa calça. Bom, então voltando, ó, as duas nervuras já estão prontas.
Tanto desse lado quanto deste lado aqui. Agora, nós vamos fechar aqui o gancho da nossa calça. Vou devolver o pezinho daqui. E a gente vai fechar o gancho da frente. E depois vamos fechar o gancho das costas. Também, ó, batendo aqui certinho, ó, tá? Façam essas conferências antes de vocês fecharem a calça, porque às vezes, depois de pronta, tudo arrumado, você encontra algum defeito e tem que desmanchar praticamente a calça inteira para poder fazer de novo. Gancho da frente costurado, nós vamos fazer aqui um acabamento com a overlock, tá? Então, vou separar aqui para poder fazer o acabamento. Gancho das costas agora, da minha calça, nós vamos juntar aqui e vamos também passar uma costura, fechando o gancho das costas, pra gente fechar, praticamente terminar a nossa calça, tá? Então, bora lá. Então, olha, gancho das costas também fechado, eu vou fazer um acabamento aqui na overlock e já volto pra gente poder fechar as laterais e o entrepernas. Bom, pessoal, fiz um acabamento de overlock, tanto no gancho da frente quanto no gancho das costas. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos abrir. Então, nós vamos abrir aqui as costas, ó. Ela não tem a nervura, somente a frente, como é do nosso modelo. E aqui a frente com a nervura. Então, eu vou bater aqui, tombar a costura para um lado e tombar essa costura para o outro. Então, eu tombo a costura das costas para um lado, tombo a costura da frente para o outro e faço um encontro aqui das costuras no meio pernas, tá? Vou pegar um alfinete, alfinetar aqui, batendo costura com costura do entrepernas. Aqui fica a costura perfeita, tá? Pronto. Então, bati costura com costura. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar da barra da minha calça para o centro e vou passar uma costura. Então, eu vou vir aqui dessa ponta até aqui o entrepernas e depois vou dar um retrocesso aqui, vou cortar a costura e vou vir também da ponta da calça, daqui até o entrepernas, tá? Então, da barra para o entrepernas, da barra para o entrepernas. Bora lá. Tá vendo que a nossa modelagem bateu certinho, não ficou sobrando. Se tivesse ficado sobrando, a gente ia corrigir aqui o gancho, ou da frente ou das costas, antes de terminar essa costura. Mas o nosso aqui, no caso, não ficou sobrando, não ficou faltando, tá perfeito. Retrocesso, também para dar uma reforçada aqui, né, no entrepernas. E aí eu vou lá pra barra de novo, vou começar tudo de novo, de baixo pra cima, da barra do entrepernas, do centro das pernas. Vamos lá. E aí vai ficar assim. Pra aproveitar que a gente já vai na overlock, vamos fechar a lateral da nossa calça, porque aí a gente vai medir o cos para poder colocar aqui e fazer a barra e tá pronto o sorvetinho. Vamos lá?
também, olha, bateu perfeito a costura daqui. Agora eu vou fechar a outra lateral aqui, vou passar uma costura de overlock para dar os acabamentos e aí eu já volto pra gente poder calcular o comprimento, né, a largura do nosso cos, perdão, e colocar o elástico no cos, e aí a gente vê tudo acabado, eu vestido com conjunto pra ver como que ficou. Combinado? Então até daqui a pouco. Bom, então tá aqui nossa calça todo com acabamento de overlock. Pessoal, se você não tem overlock, vai trabalhar com esse tecido, eu sugiro, então, eu vou fazer um especial só de acabamentos, tá? Eu acho que eu tô devendo alguns especiais pra vocês, pra que vocês entendam melhor o que a gente tá fazendo aqui. Mas se você tem uma máquina doméstica igual essa minha, seja Singer, Brother, LG, enfim, a marca não vem ao caso, geralmente as máquinas domésticas, elas têm o ponto zigue-zague. Então façam um zigue-zague aqui para dar o acabamento, e tem alguns outros acabamentos que a gente pode trabalhar. Eu prometo que eu vou tentar trabalhar todos eles ao longo dos próximos vídeos, ou vou fazer uma série só com acabamentos. Se vocês quiserem, deixem aqui na descrição para que eu possa trazer esse conteúdo para vocês, com todos os tipos de costura, costura francesa, costura inglesa, acabamento no viés, tá? Para que vocês consigam aí produzir as peças de vocês com acabamento impecável, de repente ser uma fonte de renda para vocês. Então me falem se vocês querem esse tipo de conteúdo que eu trago, tá bom? Então vamos lá pra gente colocar o nosso cos. Se você não assistiu o vídeo da modelagem, link aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ver que eu coloquei esse detalhe aqui exatamente do tamanho das nossas nervuras. Então, esse detalhe aqui, ele tem a largura aqui das nossas nervuras. Ele vai passar um pouquinho, por quê? Porque ele tem 1 centímetro aqui de margem de costura, tá bom? Então, eu fui lá, passei ele. Agora, o que eu vou fazer? Eu sei que esse detalhe aqui, ele tem a largura entre essas duas nervuras, certo? Então, o tamanho dele é entre essas duas nervuras. Só que eu preciso achar o tamanho do meu cos. O que eu vou fazer? Eu vou vir com a fita métrica e dar a volta aqui de uma ponta da nervura até a outra, para descobrir aqui quanto que eu preciso ter nesse cos aqui. Então, nesse caso aqui, no meu caso, é 98 centímetros. Também lembrando que na modelagem a gente deixou a nossa cintura para poder colocar o elástico da largura do nosso quadril, tá bom? Então, aqui eu vou cortar com 98. Eu venho de novo aqui com a fita dobrada, tá? Nos 98. Venho daqui pra cá. Marco aqui. E recorto essa pontinha. E tiro o excesso do cos. Prontinho. Um outro detalhe. Lá no começo do vídeo, se você cortou essa parte, eu cortei o elástico e mostrei pra vocês como cortar esse elástico. Só recapitulando, minha cintura é 88, eu tirei 10 centímetros desses 88, então fiquei com 78 e tirei também a quantidade aqui do acabamento, porque essa parte aqui, desse detalhe da frente, ela não vai ter elástico. Então, 88 menos 10, 78, menos esse valor aqui, eu tenho o tamanho desse elástico, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma ponta desse cos que a gente acabou de cortar, vamos bater essas duas costuras aqui do meio. Então, eu vou vir aqui, vou bater costura com costura. Lembrando de deixar costa com costa, tá? Então, onde eu tombei as costuras, eu coloco junto aqui, eu faço a união. Pego o alfinete aqui, bato uma costura aqui na outra, pra não desalinhar. E aí eu vou passar uma costura aqui de 1 centímetro de margem.
prontinho. Ele vai ficar, ó, costura com costura batendo, perfeito. Então, quando eu dobrar aqui, ele vai ficar perfeito, super bem acabado, com as costuras aqui em cima batendo. Vou tirar esse excesso de tecido daqui. Pra ele não ficar grosseiro, não machucar na hora que eu colocar a peça no corpo. E aí ele fica perfeito aqui, tá bom? Prender o elástico. Como que eu vou prender o elástico aqui? Então, eu vou pegar aqui na parte de trás, aqui, que é a parte que tem aquele tombamento de costura, pelo avesso. Vou colocar o elástico aqui junto e vou passar uma costura só aqui, deixando 1 centímetro de margem aqui. Vou só prender o elástico aqui, e aí eu venho pelo avesso, porque eu sei onde que tá a costura aqui certinho. Acerto o meu elástico aqui, passo uma outra costura também reforçando, para que esse elástico não corra o risco de sair ou de esgarçar ao ponto dele sair da peça e aí a peça não ter mais serventia, tá? Como eu estou embutindo tudo, o ideal é que ele fique o mais preso possível. Então, prontinho, olha, eu já tenho aqui meu elástico seguro, essa parte com essa daqui já também costurada, toda embutida, toda bem acabada. Então, lado direito aqui, com o lado direito do meu cos. Vou encontrar aqui a nervura. Então, ó, eu tenho o meio aqui. Qual que é o meio da minha calça? É onde fica o gancho dianteiro. Então, meio frente, gancho dianteiro. Vou encaixar aqui. Alfinetar. Vou bater nervura com o final do acabamento. Alfinetar também, ó. Vendo? Ficou batendo certinho. E aí eu vou vir, não vou pegar o elástico nesse primeiro momento, tá? E vou alfinetando toda a volta. E vou passar uma costura, fechando essa lateral aqui. Pra depois pôr o elástico aqui, nesse lado aqui. Então, as costuras também ficaram perfeitas. Vamos ver agora se ele vai bater aqui certinho. Vou conseguir casar dos dois lados a costura aqui. Então, eu venho, encaixo ela aqui. Encaixou. Agora, vamos ver se aqui encaixa também. Aqui também encaixou. Então, eu já posso colocar o meu elástico aqui. Eu venho puxando o elástico. Cuidado para não torcer o elástico, tá, gente? Então, eu aconselho manter ele assim, para que vocês consigam encaixar ele certinho aqui. Mesmo processo que eu fiz lá do outro lado. Tá com linha aqui, porque eu tinha costurado, e aí, o que aconteceu? Eu perdi o vídeo, o pedaço do vídeo. Então, eu descosturei pra mostrar pra vocês como que a gente fazia, tá? Vamos voltando aqui. Vou passar uma costura segurando esse elástico. E aí, quando eu tiro aqui, já tenho o meu elástico preso. Aqui. Agora, a gente vai fechar o cos. Então, como sempre, vamos tirar esse pedaço aqui da costura que a gente fez a mais aqui. Tirar esse excesso. Posso até diminuir um pouco aqui. Aqui. Nós vamos passar uma costurinha de segurança
prendendo todo esse elástico aqui, para na hora que nós formos prender o cos, ficar mais fácil. Então, a gente vem acertando aqui. Eu vou passar uma costura aqui no cantinho para prender esse elástico. Alinha aqui o pique das costas, sabe? A gente levanta um pouquinho, puxa o elástico não tá preso lá. E aí pronto, vai ficar assim. Agora a gente vai esticando, ó, organizando esse elástico. Põe a frente aqui. Visto aqui, pego o pique das costas. Gancho das costas, com o pique das costas. Cadê o pique? Aqui no meio. Ok? Vou bater também aqui, nessa parte aqui, aqui. E colocar essa parte aqui, encaixando ela aqui também. Pronto. E aí agora eu venho, primeiro eu prendo Bom, então, vai ficar assim. Aí a gente vai ajeitar ele aqui na calça. Vendo? Ó. Batendo. Batendo aqui. Meio também. O cós está bem distribuído. Deixa eu pegar aqui. Das nervuras aqui. Tá bem distribuído. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acertar ele aqui no cós. E aí, a gente vai bater uma costura distribuindo esse elástico no cós. Aqui. E a gente vem bem aqui no meio. Baixa a agulha. Estica. Costura. Agulha baixada. Acerta aqui. Dá uma esticada. Acerta o cós, eu acho que tá embolado, no meu caso. Vem de novo. E aí, olha, o cós vai ficar assim, ó. O elástico tá bem esticadinho. Aqui eu vou passar... uma overlock aqui, dando o acabamento, tá? Vou arrumar, passar mais uma costura aqui, reforçando, passar o overlock, vou vestir a calça e vou dobrar a barra. Vou fazer 2 dobras aqui, no tamanho que eu acho que vai ser interessante para eu poder usar, tá bom? E aí, eu já venho com o resultado final. Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal,
resultado da nossa calça, tá? Vou mostrar o detalhe dela aqui pra vocês, ó. O elástico, eu troquei aqui, que eu tinha colocado só uma costura, e aí eu passei duas, passei uma no meio, uma mais em cima, e eu acabei trocando, tá? Coloquei ela com a blusa do conjunto, para vocês verem aqui o resultado. As costas, como ela ficou, ela vai juntar um pouquinho aqui, por conta do elástico, é normal, tá? Mas olha, o gancho ficou perfeito, não ficou marcando. Nossa nervurinha aqui, tá? Ficou aqui. Vou mostrar. Eu tô com um saltinho, tá? Mas aí mostrar pra vocês como que ficou com o salto. Pra confessar, eu fiz ela pra usar com tênis. Então, eu coloquei um salto aqui porque era o que eu tinha aqui no ateliê, para que vocês vejam aí como que ficou, tá? Sim. Confesso para vocês que eu me arrependi de não ter colocado o bolso. Acho que com o bolso ia ficar mais confortável para você usar com tênis, sair só com o celular no bolso e um documento. Acho que ia ficar mais legal. Mas o resultado da nossa calça foi esse. Vocês gostaram? Eu amei o resultado, gente. Eu tô me sentindo a rica com esse conjunto. Confesso para vocês, não usaria ele mostrando aqui. Eu prefiro usar ele assim, com a blusa mais soltinha, mas eu amei o resultado, amei esse azul royal, adoro essa cor, eu acho que ela combina bastante, e é isso. Vejam as costas novamente. Bom, é isso, eu tô com o celular um pouco mais baixo para vocês conseguirem ver a calça. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça, curte. Tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo, vou ter um prazer enorme para te responder. A gente se vê no próximo tutorial. Fiquem com Deus. Tentem fazer. Um abraço e tchau.